Este projeto foi realizado com recursos do governo federal repassados por meio da Lei Complementar de Incentivo à Cultura, número 195/2022, Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura de Fazenda Rio Grande, Paraná. O programa que você vai ouvir agora é uma produção de Oju Produções Audiovisuais. Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do Making Off de Oliveira, um episódio especial onde entrevistamos o criador, co-roteirista e diretor do curta-metragem paranaense Oliveira, Oda Rodrigues. Oda é graduado em Linguística pela Universidade de São Paulo, é mestre em Artes pela Unespar no campo dos estudos em Cinema e Educação. É também professor de Literatura na Rede Pública do Paraná, fotógrafo de movimentos sociais e assina a direção de produção do longa-metragem Franco e o Trem do Medo, de Salete Machado. Realizou roteiro e direção dos curtas A Pesquisa, Preâmbulo para Amar a Rua, 8 Quadras, Retrato Falado, Gritos da Memória e Solombra, Sol e Sombra. Conversamos com o diretor de Oliveira sobre as ideias por trás do filme e suas impressões em relação ao fomento à arte e ao cinema. Então, coloca seu fone aí que vamos dar play na última entrevista desse podcast. Olá, sou Oda Rodrigues, roteirista junto com co-roteirista Júlia Maria do Curta Oliveira e também faço a direção do curta. Oda, eu acho que para começar do começo, né, eu gostaria de saber entender como surgiu a ideia, né, para o projeto, para o curta, que ela é uma história inspirada, né, na vida de alguém, né, do palhaço Benjamin, mas não é uma biografia, né, ela traz uma ludicidade, uma fantasia, ela se passa nos dias atuais. Então, eu queria saber como surgiu essa ideia. A base desse roteiro, ele é, na verdade, meu primeiro roteiro na faculdade, então a base dele é esse meu primeiro roteiro. Comecei a trabalhar com ele de uma forma mais efetiva depois que eu li uma tese de doutorado sobre o Benjamin de Oliveira. Eu fiquei absolutamente fascinado, né, por esse artista, por esse multiartista, e quis fazer uma homenagem para ele. Como eu já tinha essa base desse roteiro, fiz a adaptação então para uma ficção, principalmente por essa característica, um homem negro no final do século XIX, ainda na infância, que foge para realizar seu sonho como artista. Então, você falou, né, que foi um dos seus primeiros roteiros dentro da faculdade, né? Então, a gente sabe que um projeto audiovisual está sempre em mudança. Então, quais as mudanças e compromissos que você teve que fazer em relação à ideia primeira de Oliveira, assim, que você tinha e que você gostaria de ter conseguido executar, assim, nas telas? Eu tive uma professora maravilhosa chamada Ana Johan. Lembro que ela foi uma frase muito importante. Fala: se o roteiro não sofrer nenhuma modificação entre o processo da criação até o processo da realização, alguém não aprendeu nada, né? Então, o roteiro, na verdade, passou por muitas modificações, porque o roteiro, ele é isso, ele é um guia. Ele passa do processo inicialmente individual, depois, como tem personagens femininas, eu quis submeter esse roteiro a uma outra pessoa, que foi a Júlia Maria, maravilhosa, né, para que ajudou ali também a construir esse roteiro, porque haviam personagens femininas. E depois, durante o processo, né, porque a realidade da produção é uma outra coisa que extrapola o roteiro, e a equipe passa a criar também. Então, teve horários, né, que dentro do universo diegético, dentro do universo do filme, que a gente mudou, teve cenas que caíram, né, teve cenas que a gente acrescentou, cenas que se fundiram, porque aí o processo de produção também passa a ser criativo. E por isso que o cinema tem essa característica. Um filme não é um filme de um diretor, ele é um filme de uma equipe. Porque direção é isso, é uma negociação permanente. Eu queria saber um pouquinho quais referências que você, como diretor, enfim, roteirista também, buscou trazer para Oliveira. E aí são referências, como eu falei, de roteiro mesmo, de estilo, de fotografia. Quais são essas pessoas aí que você busca referência, seja aqui no Brasil, no cinema brasileiro, no cinema estrangeiro?
Bom, a primeira referência como diretor para mim, de certa maneira como multiartista também, é o próprio Zósimo Bulbul, um filme Alma no Olho, que acho que é uma referência para toda a cinematografia de cinema negro brasileiro. Mas aí seguem também para realizadoras, né, como a Yasmin Tainá, a Viviane Ferreira, poder ver da atuação de mulheres dentro da construção desse universo. De cineastas estrangeiros, e aí eu sempre faço questão de dizer, né, nós pessoas negras, não esquecemos as nossas referências, né? Eu gosto muito do Wim Wenders, em relação da transformação das suas personagens, às vezes com certo realismo fantástico em algumas de suas narrativas. Mas no Brasil, eu acho que a gente tem uma referência também em relação aos atores, né? O Grande Otelo, para mim, é uma grande referência de como esse artista consegue ir da comédia ao drama, às vezes numa mesma obra cinematográfica. E é uma referência também para a criação da personagem. Oda, você já dirigiu, né, outros projetos mais realistas, né, vamos dizer assim. E eu queria saber um pouco como foi a experiência de dirigir o Oliveira para você. Qual você diria que é uma característica única, assim, dele enquanto projeto ali que se foi se construindo durante as gravações? Esse projeto Oliveira, ele tem uma particularidade muito grande, porque é o primeiro projeto que eu consigo um financiamento público. Todos os outros foram o que a gente chama de cinema na guerrilha, no financiamento direto. Então, pude contratar, né, a gente pôde trabalhar com uma equipe ímpar, que é uma equipe de fotografia formada apenas por mulheres, dirigida por Manu Fusaro. A gente já trabalhou, né, em projetos anteriores, é uma fotógrafa maravilhosa. A Márcia Galvão, que fez a produção e também fez a direção de arte, foi uma experiência desafiadora. Contar com os artistas, né, com protagonistas negros, né, na qualidade do Lucas, né, que é protagonista, a Negabi, que é uma mulher negra surda, Paulo Matos, que é um ator experiente, premiadíssimo, que eu conheço desde a faculdade. Poder, enfim, trabalhar com uma equipe com a maioria composta por mulheres, poder contar com um grande número de pessoas negras, poder fazer o que a gente está fazendo agora, né, ter um making off em podcast, trabalhar com você, não foi fácil, né? A gente está acostumado num ambiente de cinema que é extremamente machista, né, hétero e branco. E fazer essa equipe, acho que é a grande particularidade, montar essa equipe. E para o financiamento público pela Lei Paulo Gustavo, né? É importante dizer isso. E boa parte dessa galera com origem em escola pública e universidade pública, né? Isso acho que é a grande particularidade desse filme, é a diferença com projetos anteriores. Já que você falou, né, sobre financiamento público desse projeto, eu queria, né, fazer essa pergunta, saindo um pouquinho do projeto Oliveira e perguntar para você mesmo, assim, como que você enxerga o fomento à cultura brasileira e regional hoje no nosso país, e se você acha que editais pela Lei Paulo Gustavo são um passo a mais em direção a uma valorização cultural, assim, nacional. Bom, primeiro é importante ressaltar que dar atenção à cultura brasileira, porque tem vários aspectos em relação a isso, é ter uma ideia de nação, é ter uma ideia de diversidade, é ter uma ideia de país. O financiamento público não é só no Brasil, né? As pessoas às vezes esquecem, vamos pensar aqui na indústria hollywoodiana, que é a maior indústria de cinema do mundo, ela tem muito dinheiro público, porque há uma compreensão que é um investimento. Investir em cultura, investir em audiovisual é mover toda uma cadeia de produção do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista da imaginação, do ponto de vista da ideia, do ponto de vista de uma soberania de um país, é poder mexer com o avanço da tecnologia, com educação, com empregabilidade, com dignidade, é aceitar, é entender uma diversidade em que o país tem, né? Então, acho que é fundamental que haja o financiamento público e investimento público em editais, que não é só para o cinema, mas nas diversas outras áreas também. E outros artistas também precisam ser financiados. As pessoas às vezes acham que a arte é exclusivamente fruição, mas é também como é que nós podemos nos ver, tanto nos espelhar nas coisas boas e nas coisas ruins, para a gente poder pensar sobre o que é que nós
queremos como país, queremos como pessoas. A gente está dentro do espaço do cinema, do meio do cinema, a gente sabe que o cinema paranaense ele existe, ele é ativo, ele está produzindo, mas quando se fala sobre acesso a essas obras, acho que elas ficam muito nos nossos nichos ainda, assim, né, de pessoas que ativamente vão atrás. E aí eu queria saber um pouco o que você acha que poderia ser incentivos públicos para que o grande público tivesse acesso a essas obras, para que, enfim, essas obras chegassem no cinema e houvesse realmente um acesso das pessoas a esses conteúdos assim que estão sendo produzidos no Paraná. Assim. E nós temos debatido muito sobre a distribuição e exibição, porque há uma grande produção, principalmente de curta-metragens no Brasil, e elas muitas vezes têm pouco alcance, né? Eu não acho que a obra precisa ter o alcance nacional, mas pelo menos ela pode ter um alcance regional, seria absolutamente fundamental. E aí as leis de incentivo são importantes, são muito importantes para isso, para que se criem janelas, né, para que se criem oportunidades, para que esses produtores, esses realizadores, essas realizadoras possam minimamente, regionalmente, mostrar o seu trabalho. A Lei Paulo Gustavo já prevê como contrapartida que a gente faça isso de forma pública. Eu acho que linhas de financiamento para distribuição e exibição seriam absolutamente fundamentais para a gente ter essa diversidade, né? Tem se debatido, inclusive, que o Ministério da Cultura vai criar aí uma plataforma para que produções nacionais possam ser exibidas. Eu espero que tenha estrutura suficiente para que a gente minimamente possa colocar essas obras produzidas com dinheiro público para que a gente possa exibir, dar o retorno para o pagante, né? Que, enfim, né, nós como cidadãos e cidadãs, né, possamos ter esse retorno da arte e cultura desse investimento que se faz. Geralmente, né, nas entrevistas que eu fiz aqui para o podcast, eu perguntei para o pessoal qual eram as expectativas deles em relação à recepção do filme pelo público. E aí eu queria saber de ti, né, agora que, enfim, estou falando com o roteirista e o diretor do projeto, quais foram as mensagens que você quis passar e qual é a sua expectativa para a recepção desse filme pelo público também. A mensagem ali é dessa possibilidade da transformação. Ao assistir ao filme, as pessoas vão perceber que a transformação da personagem não é só dela, depende de outras pessoas em volta também. Essa é uma transformação, vamos dizer que tem uma relação dialética ali, né? A gente transforma uma pessoa, a pessoa nos transforma também. Mas particularmente para o público afro-brasileiro, né? Que é a possibilidade de se ver na tela, é a possibilidade também de se inspirar na vida do Benjamin de Oliveira, da gente poder, através da arte, através da cultura, transformar e ser transformado, e de entender que há a possibilidade da gente construir vários caminhos para a nossa vida. Além, né, dessa possibilidade de se integrar com o diferente. Então a gente tem ali pessoas negras, tem uma pessoa, a Negabi, que é surda, né? Volto a ressaltar que isso é um ponto muito importante para o público surdo também, para as pessoas, né, com deficiência, entender que a gente pode, dentro de uma diversidade, nos transformar. Além do filme ser divertido, né? Tem momentos engraçados ali, tem momentos emocionantes. É um curta-metragem que tem uma certa complexidade de pensar na formação de cada um, de cada uma. Além de ser divertido, né? Acredito que as pessoas vão curtir o filme, vão lá, assistam Oliveira. A gente tem aqui um monte de gente para agradecer, o CAD, né, o pessoal do CAD que foi maravilhoso, o pessoal do Colégio Olinda Mir, pessoas, né, ali da Secretaria de Cultura que nos deram uma força muito grande. Então é um agradecimento a essa coletividade em Fazenda Rio Grande que ajudou a fazer esse filme, né? Eu acho que o principal é isso, a quantidade de gente, além da equipe, né, além da própria equipe, né, mas entender isso, que o cinema tem essa coletividade, esse poder de movimentar as pessoas e esse poder de criação. Viva o cinema brasileiro, viva o cinema negro brasileiro. E é isso, Oliveira representa isso. Chegamos ao fim do último episódio do Making Off de Oliveira. Eu quero agradecer a todos pela companhia até aqui. Foi um prazer trazer para vocês as falas e ideias de tantas pessoas talentosas. Obrigada a todos que toparam participar do programa.
Agradeço, em nome de toda a equipe de Oliveira, a Prefeitura de Fazenda Rio Grande, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Meio Ambiente, também a Fastrans, a Alcade, a Guarda Municipal e a Leblon Transportes. Enfim, a todos que trabalharam para que esse projeto ganhasse vida, nosso muito obrigada. O podcast acaba aqui, mas lembro que o Curto Oliveira ainda tem sua estreia por vir nos cinemas de Fazenda Rio Grande. Fica ligado no nosso Instagram que a data e todas as informações vão ser divulgadas por lá. Anota aí, @mídia_curto-oliveira. Segue a gente por lá. Bem, eu sou Nicole Grevetti e eu fico por aqui. Até qualquer outra hora. Todas as trilhas e ambientação sonora utilizadas neste podcast foram retiradas de plataformas gratuitas, livres de direitos autorais.